A paz do Senhor, amados, os irmãos que já estão chegando aqui na live para participar conosco nessa noite. Que Deus te abençoe, que Deus superabunde nas suas vidas, na nossa vida, mais uma noite que nós estamos aqui reunidos para a honra e para a glória do nome do Senhor. Boa noite, pastor Vanderlei, os irmãos que já estão aqui, Gleidson, a paz, meu irmão Wilson, Deus abençoe, irmão Wilson. Temos orado pela vida do irmão, viu? Constantemente, o irmão está nas nossas orações, a sua família, vai ser vovô novamente, né? Deus abençoe, viu? Tia Madalena, a irmã Marta, boa noite. Kátia Evaristo, boa noite. Meu sogro, boa noite. Meu sogro tá gostando demais da Paraíba. Tô preocupado com isso, ele não querer voltar mais, viu, gente? Irmã Fátima, paz. Que Deus possa nos abençoar nesta noite, viu, queridos? Deus possa falar o nosso coração rica e poderosamente, da forma como só Ele sabe fazer. Boa noite, Valmir, a paz do Senhor, meu irmão. Vamos estar orando, irmã Fátima, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida da irmã. Amém. Pode contar com a nossa oração. Tia Eliane, boa noite. Mateus Rodrigues, boa noite. O povo está chegando. Vamos iniciar então, queridos, a nossa live nesta noite. A gente fala live, fala porque é comum, né? É de fato isso que é a proposta da internet, né? Dessa ferramenta. Paz do Senhor, irmão Wagner, Deus abençoe, meu irmão. Mas a gente acredita que a gente está num culto, amém? Nós estamos num culto. O Senhor está presente aqui no meio de nós. Nós estamos aqui reunidos para tratar das coisas do reino, para conhecer Ele, chegar mais perto do nosso Deus, e certamente o Senhor está no meio de nós. Então, é mais do que uma live, é mais do que uma ferramenta da internet. Nós estamos num culto para a honra e para a glória do nome do Senhor. Boa noite, tia Selma, tia Lúcia, boa noite, Arthur. Deus abençoe, meu irmão. Temos orado por você também, diácono Arthur. A irmã Edilce, temos orado por ela também. A irmã Kátia Evaristo está pedindo oração aqui, né? Ela encontra-se enferma, a gente tem orado por ela. Nós vamos continuar orando, viu? Vamos continuar orando em nome de Jesus. Então vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus e pedir que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos e abençoando a palavra também. Obrigado, Wagner. Feche os seus olhos, querido, se você pode, aí na tua casa, e vamos levar o nosso pensamento ao Senhor. Vamos falar com Deus nessa hora, em nome de Jesus. Paizinho querido, nós louvamos o teu nome e a ti bendizemos, porque o Senhor está no meio de nós. Te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus e não há outro além de ti. Te louvamos porque o Senhor é todo poderoso na nossa vida e as tuas mãos estão sobre nós. Te louvamos, ó Pai amado, porque temos a dádiva de tê-lo em nossas vidas, como nós sendo o templo do teu Espírito, a tua habitação, e o Senhor escolheu a nós. Uma casa imperfeita, mas o morador é perfeito, porque o Senhor é perfeito. Deus, em nome de Jesus, eu te rogo e eu clamo ao Senhor pela vida dos meus irmãos que estão aqui reunidos, pela vida de cada um dos teus servos, ó Pai amado, que
está atento nesta noite, neste culto, está ligado aqui conosco, Pai amado, que o Senhor possa abençoar as suas vidas rica e abundantemente. Oramos, ó Pai amado, pela vida do nosso irmão Wilson, por sua família, pela Aline, que está grávida de uma linda menina que o Senhor tem dado para ela e para o Daniel. Abençoa a tua filha. Abençoa, Pai amado, a irmã Edilce. Visita ela, Pai amado, nesse tempo da enfermidade, que o Senhor traga o remédio para a vida dela, que o Senhor seja a cura que ela precisa. Oramos também, ó Pai amado, pelo nosso irmão Arthur, diácono Arthur. Visita o teu filho também nesse processo que ele está passando para tratar da sua vista, que o Senhor possa estar direcionando, cuidando dele, Pai amado, direcionando os médicos para a honra e glória do teu nome. Pedimos pela nossa irmã Fátima Furriel, que está aqui pedindo oração. O Senhor conhece a vida da tua filha, conhece o coração e a mente, e lá na casa dela, onde ela está, ó Pai amado, que teu Espírito esteja tratando da vida da tua filha, em nome de Jesus. Pedimos pela vida dos nossos pastores, pastor Vanderlei, pastor Lélio, Pai amado, que a tua graça superabunde na vida dos teus filhos, na condução dos rebanhos aqui da Vila Norma, do pastor Lélio lá em Campo Grande, na nossa congregação. Pai amado, que a tua graça a cada dia seja derramada sobre a vida dos teus filhos generosamente, Pai amado, sem medidas, porque são servos teus, são homens de Deus, comprometidos com a tua palavra e necessitam do Senhor todos os dias das suas vidas. Abençoe suas famílias também, a tia Miriam, a Heloísa, a Sara, em nome de Jesus, Pai. Abençoa o teu povo que está reunido aqui nessa noite, Pai amado. Se porventura os teus filhos estão trazendo à memória agora alguém que está enfermo e o Senhor sabe quem é essa pessoa, pedimos ao Pai amado que por tua graça, amor e misericórdia o Senhor esteja visitando. Eu te peço pela vida do meu cunhado Carlinhos, que está passando por um processo de enfermidade já faz alguns dias, Senhor, e o Senhor sabe da angústia que ele tem passado ali com a minha irmã. Então, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor que também derrame o bálsamo da cura sobre a vida dele. Pedimos agora, ó Pai amado, pela ministração da palavra. Deus, nós não somos nada, nós não somos ninguém sem o Senhor. Sem o teu Espírito, ó Pai amado, nós somos apenas um homem comum. Mas nós pedimos que teu Espírito direcione-nos na tua palavra nesta noite, que fale através de nós para que a tua igreja seja saciada, Pai amado, para que a água da vida seja derramada, para que o pão da vida seja alimentado, ó Pai amado, nesta noite, aos meus irmãos que estão reunidos aqui conosco. Nos abençoe, nos dá graça, nos dá a tua sabedoria e o teu discernimento. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Você que chegou nesse período da nossa oração, nós queremos compartilhar com você a alegria de poder mais uma vez estarmos reunidos aqui neste culto e podermos assim compartilhar da palavra do Senhor junto com os irmãos. E o tema da nossa palavra hoje é o poder da oração. Queridos, eu penso dessa forma que se eu orasse da forma como eu deveria orar, muitas coisas na minha vida já estariam resolvidas. Porque a gente crê que a oração tem poder. A gente sabe que Deus escuta a oração. A gente sabe que a nossa oração em Deus ela é poderosa. Em nós, através de nós, pela nossa... por aquilo que nós somos pecadores, e pelo nosso conhecimento, pelo nosso intelecto, a gente não consegue nada. Mas no poder que há na oração e no nome de Jesus, a gente sabe que há poder. Então, eu queria me aprofundar com você um pouco mais sobre esse tema de oração, porque é o tempo que Deus reservou para a igreja orar. É o tempo em que nós devemos orar. Orar, orar e orar em todo o tempo, porque nós temos clamado ao Senhor para passar o tempo da pandemia.
e nós cremos que já está passando, em nome de Jesus, esse tempo já está passando, o comércio está voltando ao normal, algumas coisas vão voltar gradativamente, talvez algumas coisas não voltem, algumas escolas, ou algumas cadeiras, né? A cadeira infantil das escolas já foi se levantado que talvez para as crianças, né, o maternal não tenha mais ano letivo esse ano, né? Vai continuar a partir do ano que vem, esse ano continua pela internet. Tem coisas sendo levantadas, mas uma coisa é certa: a igreja do Senhor vai voltar, amém? Nós vamos voltar a cultuá-la na nossa igreja. E a minha oração a Deus é: Senhor, não me devolva para a igreja da mesma forma como eu entrei para essa pandemia. E Deus tem falado, tratado ao meu coração, o Espírito Santo de Deus tem falado comigo a respeito da oração, que a oração é que mantém a nossa esperança viva, a oração é o canal que nós temos direto com o Senhor, e nós precisamos orar muito. E eu queria, nessa noite, compartilhar com você a vida de oração de um rei de Israel. Um homem que, a semelhança de nós, ele tinha os seus pecados, tinha lá os seus erros, mas ele conhecia Deus através da oração. E ele experimentou as maravilhas de Deus por sua vida de oração. Eu queria compartilhar um pouco da história desse rei com você, o rei Ezequias, que está lá no livro de Isaías, capítulo 37, a partir do verso 14. Isaías capítulo 37, verso 14. Ezequias teve muitas experiências com o Senhor, mas a experiência, as vitórias que ele obteve por causa da oração, porque ele teve uma oração direcionada, sabe? A nossa oração ela não pode ser metódica, repetitiva, aquela oração de hora marcada. Ela precisa ser espontânea, ela tem que ser direcionada, e a nossa oração tem que glorificar o nome do Senhor. A gente erra porque a gente acha que a oração é só no tempo que a gente tem para pedir. Só me dá, eu preciso, eu quero. Em alguns casos, pessoas falam, eu determino. Mas não pode ser assim. A oração precisa ser um tempo precioso, amém? Tem que ser um tempo precioso entre nós e Deus. E o rei Ezequias, ele sabia muito bem fazer isso. Então vamos ler aqui o texto de Isaías, capítulo 37, a partir do versículo 14. Está escrito assim: Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. A oração de Ezequias imprime uma majestade de Deus na oração, que ela é maravilhosa. Só em ler essa oração, nós vemos que a oração desse rei, né, e é uma oração sincera, ela entroniza Deus. O contexto dessa carta é que os reinos da terra estavam sendo assolados pelos reis da Síria, e Ezequias, àquele tempo, ele era o 13º rei
de Judá. No momento em que ele recebe o reinado, ele ganha também enormes problemas, e um desses problemas era enfrentar esse homem chamado Senaqueribe. Quando seu pai Acais era rei, ele acabou fazendo aliança com os assírios por medo. Acais, ele fez uma aliança com a Síria com medo de ser destruído. E o medo de ser destruído tornou o povo de Deus, ali mais precisamente o reinado de Judá, subjugado por um rei mundano. Um rei que servia a outros deuses, um rei que servia a outros propósitos, que não reconhecia o senhorio de Deus na vida dela, daquela nação, na vida das pessoas. E ele tirava proveito daquilo que Judá tinha para oferecer. E a ideia dele, a ideia do rei Acais fazer era para se manter protegido dos inimigos, porque era como se... Imagina que um lugar que é comandado pelo tráfico, pelo poder paralelo, é comandado pelo tráfico, e aí apresenta-se a milícia, né? Um contexto bem atual, a milícia se apresenta naquela localidade e diz, olha, nós vamos fazer a segurança. Tanto um quanto o outro é errado. Tanto um quanto o outro não são bons. Mas eles se fizeram valer do poderio da Síria para poder se ver guardado dos inimigos que estavam ao seu redor. E aí, aquele tempo, o reinado de Judá foi subjugado pelo reino da Síria. Acais introduziu, inclusive, a idolatria. Ele trouxe os deuses hereges, trouxe a idolatria para dentro do templo. Ergueu o santuário em Judá para os reis, para os deuses da Síria, tanto em Judá quanto em Jerusalém. Chegou um tempo em que Acais fechou o templo do Senhor, deixando o reino de Judá em uma situação lastimável, de total estado de negligência. Diante dessa situação deprimente que Acais se sente no dever de fazer algo, então ele pede aos levitas e os sacerdotes que purifiquem o templo, como também se livre de toda aquela imundícia. Está aqui o contexto lá essa história está lá em 2 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 3. E aí ele começa a se voltar para o Senhor. Ele reconhece que aquilo que se fazia era errado, que os caminhos que se andavam eram caminhos maus, que tudo que se fazia só traía maldição, só trazia maldição para dentro do arraial, e ele resolve romper. Ele resolve romper com os assírios, e ele dá início a uma reforma dentro do reino de Judá, uma reforma de ética, uma reforma moral e principalmente uma reforma espiritual. E aí, porque ele começa essa reforma, porque ele resolve romper com os assírios, ele também entra numa briga com Senaqueribe. Assim como na vida de todo aquele que quer romper com o mundo e com as concupiscências deste mundo tenebroso, assim como na vida de todos aqueles que um dia romperam com o mundo, e o mundo, eu digo as trevas, o poder do diabo, o domínio do diabo sobre esse mundo tenebroso, quando a gente rompe e a gente decide viver na presença do Senhor, nós estamos entrando em uma guerra. Senaqueribe, ele não se deu por satisfeito porque o reino de Judá iria romper a sua aliança com ele, e manda essa carta ameaçando destruir o reino. Diante daquela crise que foi instaurada por conta dessa ameaça que Senaqueribe faz, só existia um caminho para se livrar do inimigo, que aparentemente era poderoso, aparentemente ele subjugava o reinado de Judá. Só existia um caminho para o rei Ezequias alcançar a vitória, e era o caminho da oração. A importância da oração na vida de um filho de Deus,
a importância da oração na tua vida e na minha vida. E a oração é tão importante que no ministério de Jesus a oração estava sempre presente. Enquanto aqui na terra, enquanto Cristo andou aqui conosco, ele nos ensinou a prática da oração. Jesus, como um bom combatente, estava sempre lutando contra o diabo, sempre lutando contra as hostes do mal. Ele sempre venceu as lutas dele enquanto aqui na terra através da oração. E Jesus nos mostrou, pelo seu exemplo de vida e pelas suas ordenanças, quando, como e onde se deve orar. Em um momento hostil, separado da sua majestade, porque a Bíblia fala que Jesus se despiu da sua glória, ele deixou a sua glória e ele veio como um homem, em figura humana, em semelhança à nossa carne. Ele suportou toda a provação, toda a solidão, toda a tortura mental pela oração. A fonte do poder de Jesus enquanto aqui na terra era a comunicação que ele tinha com Deus, era a ligação que ele tinha com o Pai. As orações de Jesus eram maravilhosas. Ele sempre orava dizendo: Pai, eu sei que o Senhor me ouve. Você crê nisso? Que quando você ora, Deus escuta a tua oração? Talvez uma das estratégias do diabo é tentar impregnar a nossa mente dizendo que a nossa oração não está sendo ouvida. Talvez porque naquele momento ou naquele tempo a vitória ainda não chegou, a gente ainda não ouviu uma resposta de Deus. Mas a tua oração, ela sempre é ouvida. Deus sempre ouve a oração dos seus filhos. E ele tem 3 respostas: sim, não e espere. Jesus, como sendo nosso modelo, nos deixou algumas passagens bíblicas maravilhosas para nós nos servir de exemplo de como nós devemos orar. Marcos capítulo 1, versículo 35. Jesus se retira para o deserto para orar. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ele tinha um tempo de oração. Ele se sacrificava para orar. A madrugada é o horário melhor para se dormir. Eu sei disso porque eu trabalhei como padeiro. Eu fui padeiro 2 anos na padaria que nosso pai tinha. E o horário que a nossa padaria, que o padeiro mais trabalha, é o horário da madrugada. Então eu estudava de dia, trabalhava de dia, né? Trabalhava de dia, estudava à noite, chegava da escola por volta das 10 da noite e tomava um banho, já caía morto na cama. Né? E o corpo pesado, ele vai embora ladeira abaixo na banguela, né? E dava 3 horas da manhã, meu pai ia lá me acordar. Filho, tá na hora. Vamos trabalhar? Gente, como é sacrificante sair da cama 3 horas da manhã. Durante 2 anos eu fiz isso. Jesus se levantava altas horas da madrugada para orar. Oração de sacrifício. A gente não pode oferecer qualquer tempo da nossa vida para oração. A gente não pode oferecer o tempo que está sobrando para orar. Tem que ter um tempo precioso para orar. Separa um tempo, separa uma hora, separa alguns minutos, separa algum tempo do teu dia. O teu dia tem 24 horas. Quanto dessas 24 horas você separa para orar? Para ter o teu tempo com Deus. Uma oração de qualidade, um tempo de qualidade com o Senhor. Jesus, ele separava tempo para orar. Jesus, ele tinha tempo precioso de oração.
Marcos capítulo 6, versículo 46. Jesus estava reunido com seus discípulos e ele despediu os discípulos e se separou deles um tempo para orar no monte. Sabe? Então Jesus nos dá vários testemunhos de que a gente não deve tratar a oração como sendo alguma coisa que não tem valor. A nossa oração, ela é a chave da nossa vitória, mas não é qualquer oração, irmãos. Não é qualquer ato de fechar os olhos e abrir a boca e falar algumas palavras, tem que ser racional. Tem que ser um tempo apropriado. A oração nos aproxima de Deus. A gente vê que a proximidade que Jesus tinha com o Pai, o tempo de oração deles fazia com que cada vez eles estavam próximos, e Jesus era Deus, mas ele estava aqui em forma humana. Ele estava aqui como um homem, sujeito às mesmas paixões. Ele sentia fome, ele sentia frio, ele sentia cansaço, ele sentia sede, ele tinha sono. Mas ele não abria mão do seu tempo de oração com o Pai. E como sendo ele o exemplo para nós, nós devemos seguir o seu exemplo de vida de oração. Ninguém pode negar a singularidade daquilo que Jesus era, o que ele foi, o que ele fez, o que ele nos ensinou, o que significou a sua vinda, a sua vida aqui, a sua morte, a sua ressurreição. Vale notar e destacar que na vida de Jesus não havia nenhum toque de mágica, ou algo que só ele podia fazer, tanto que ele disse para os discípulos: se vocês tiverem fé, vocês vão fazer sinais maiores do que este que eu faço. Toda a sua vida ministerial, todas as suas vitórias sobre o diabo enquanto aqui na terra, enquanto Jesus esteve aqui, se deram por conta do seu relacionamento estreito com o Pai através da oração. A forma que ele manteve o relacionamento estreito com o Pai foi através da oração. Se você quer ter laços estreitos com Deus, se você quer ter um relacionamento estreito com o Pai, tenha uma vida de oração. Deus precisa conhecer a tua voz, não no sentido de que ele precisa dela, no sentido de que a nossa voz precisa chegar até ele. A nossa oração precisa chegar até Deus. Os evangelhos mostram que Jesus orou em cada fase da sua vida, em cada jornada da sua estadia aqui na terra, até chegar na cruz. Para ele, a oração não era apenas um meio para preencher uma necessidade pessoal, mas uma forma deliberada de colocar o coração perante Deus, para conhecer a sua vontade e receber força para realizar aquele propósito que ele tinha que cumprir. Às vezes nós temos força, tempo, coragem de abrir o nosso coração para um amigo no WhatsApp. Nós temos tempo para gastar conversando com um amigo ao telefone. Nós temos tempo para parar de frente da televisão e não receber nada como alimento. Enquanto isso, a nossa vida de oração ela está enfraquecida, ela não tem força, ela não tem vigor. E às vezes nós mesmos não acreditamos nela. Jesus nunca estava ocupado demais para orar. Qualquer ocasião que ele tivesse era motivo de oração. A vida de oração de Jesus seguia um padrão exemplar. Jesus enfrentou uma crise antecipadamente. Cada crise que ele enfrentou através da oração. Quando ele estava próximo a ir para a cruz, nós vemos ali no Getsêmani, quando ele se retirou para orar, a angústia na sua oração. Antes de avançar para encontrar seus inimigos, ou até mesmo para enfrentar aquele julgamento injusto, aquela humilhação, a tortura
tortura, à morte, ele travou uma batalha de oração. Então, tendo orado antes, ele se enriqueceu de poder, se enriqueceu da autoridade. Ele estava capacitado para enfrentar aquelas situações e avançar como um vencedor e derrotar o inimigo em toda a investida que o inimigo fazia. Jesus, em seu tempo aqui, ele nos mostrou o caminho da vitória. Mostrou que todo homem, toda mulher, todo jovem, criança que se achegar confiadamente aos pés do Senhor pela oração terá bom êxito. Pois Jesus veio como ser humano, a Bíblia nos diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 3, porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne, ele condenou o pecado. Ele veio em figura humana para nos mostrar qual é o caminho da vitória, qual é o remédio para todo mal. É a oração, querido. É a oração. Tem um moto da União Feminina, que lá do Vale da Simpatia, que as irmãs falavam que aquilo ali ficou impregnado na minha mente, eu guardo isso para mim, que elas diziam: pouca oração, pouca vitória. Muita oração, muita vitória. Note que a frase não diz que por causa da oração não vai ter guerra. Vai ter guerra, é inevitável. Mas por causa da oração você vai vencer essa guerra que você está travando. Por causa da oração você vai obter a vitória em nome de Jesus. Talvez a vitória não vai vir do jeito como você deseja, mas Deus sempre prepara algo melhor para nós, por causa da nossa oração. Mesmo Jesus tendo nos mostrado essa lição maravilhosa sobre a oração, do propósito dela, como ela nos vivifica, como ela nos aproxima mais de Deus, como ela nos liga mais com Deus, ainda assim a gente não aprendeu a lição. E eu penso que essa lição que Jesus nos ensinou é uma lição repetida. Porque nós vemos na vida dos profetas, na vida dos reis de Israel, que a oração sempre foi a chave da vitória. A oração sempre foi o caminho que levou o homem de Deus, a mulher de Deus, os reinos, à vitória no Senhor. O rei Ezequias, nesse texto que nós lemos de Isaías capítulo 37, ele tinha muitas crises. Ele se deparou com essa crise que estava instaurada pelo reinado antecessor do seu pai, e quando ele assume o reino já está com muitas crises. Eu não sei quantas crises você tem enfrentado. Talvez agora, nesses tempos, você esteja experimentando a maior crise da sua vida. Mas eu quero te dizer que não é o tamanho da crise que vai determinar se você vai vencer ou não. O que vai determinar se você vai superar essa crise é o teu relacionamento com Deus, é a tua vida de oração. É o quanto você vai derramar o teu coração aos pés do Senhor. A gente vai ver que nas crises de Ezequias, ele teve um tempo de oração, e a oração dele foi a chave da vitória. Ele sabia que suas crises poderiam ter um fim em Deus. Ele sabia que as suas crises só tinham solução em Deus. Ele tinha crise pessoal. Aos 39 anos de idade, Ezequias, no capítulo 38, ele adoece de uma doença gravíssima, é uma doença que é para a morte. Ele sente a morte chegar, mas ele não quer aceitar aquela condição. E para sua maior tristeza, ele recebe a confirmação da morte pela palavra do Senhor através do profeta Isaías.
Isaías vai até Ezequias e diz: olha, põe em ordem a tua casa, porque certamente você vai morrer. A Bíblia fala que Ezequias, ele vira o seu rosto para a parede. O virar o rosto para a parede aqui pode parecer uma expressão de alguém que estava deprimido, porque voltar o rosto para a parede, você se volta para um canto escuro da sua cama, onde já há trevas, onde há debilidade, uma doença para a morte, um decreto já havia sido divulgado que a morte iria chegar. Ezequias vira o seu rosto para a parede e ele ora ao Senhor. A oração de Ezequias está no capítulo 38, versículo 3. Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Ezequias vai até a presença do Senhor com intimidade. No tempo de uma crise pessoal, nós precisamos ter intimidade com Deus. Intimidade essa que a gente acha em Davi. E Davi a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia tocar o coração de Deus. Pelo arrependimento, pelo louvor, pela oração. Certa ocasião, Davi se viu cercado pelos inimigos. E ele vai até a presença de Deus e falou: Senhor, se eles me matarem, se eles me derrotarem, quem vai te louvar? Não é que Davi estava dizendo que ele era o suprassumo, era, como diz o ditado, a última Coca-Cola do deserto, ele era a perfeição em homem, não, mas ele tinha um coração sincero que se derramava diante de Deus. E Deus abençoava e dava vitória para Davi. Ezequias não estava preparado para morrer, ele orou pedindo a Deus um pouco mais de tempo, e mesmo antes do profeta sair do palácio, Deus dá um novo decreto, aleluia! Deus dá uma nova palavra, Deus vira o cenário, porque só Deus tem poder para fazer, só Deus pode mudar o cenário, só Deus pode mudar a situação, só Deus pode mudar o decreto. E ele fez por causa da oração. Antes de chegar na porta do palácio, Deus fala para Isaías: volta lá e fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele e vou acrescentar mais vida à vida do meu filho. O poder da oração. Está passando por um tempo de crise pessoal? Ore. É você e Deus. É no secreto. Entra no teu quarto em secreto, fecha a tua porta e o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Mas é uma oração que tem que ser sincera, de coração espontâneo. A Bíblia fala que da boca das crianças é que sai o perfeito louvor. Dia desses eu estava com o Bernardo e eu fui botar ele para dormir e eu falei: filho, hoje você que vai orar. E ele, lindo, se ajoelhou na cama, juntou as mãozinhas e começou a orar. E na oração dele ele disse: Papai do céu, cura todas as pessoas que estão doentes do coronavírus, as que eu conheço e as que eu não conheço. Aí ele emendou: não precisa ser hoje não, porque já está tarde. Mas amanhã o Senhor cura elas bem cedinho. Eu fico imaginando Deus recebendo uma oração sincera. Me permitam aqui
fazer uma ilustração, pintar um quadro de como eu creio que uma oração sincera chega ao trono de Deus. Uma daquelas que Davi fazia, essa que Ezequias fez, aquelas que Daniel orava, aquela que Jonas fez quando estava no ventre do grande peixe. Aquela oração que toca o coração de Deus. A oração sobe como incenso, como fogo que despede uma fumaça. E esse incenso, essa oração chega até o trono de Deus e Deus fala: para! Shhh, silêncio! O meu filho está orando. A minha filha está orando. Pode ser uma viagem minha, mas é do jeito que eu penso. Quando uma oração verdadeira, de coração sincero, chega ao trono de Deus. Ezequias enfrentava uma crise nacional. É a que nós estamos enfrentando hoje no nosso país. Nós estamos enfrentando uma crise de uma pandemia mundial, uma crise política, uma instabilidade financeira. É uma crise, mais uma daquelas que o Brasil está enfrentando. O reinado de Ezequias estava corrompido, o povo estava desviado da adoração. Ele tinha em mente que era preciso fazer uma reforma, mas isso custaria uma briga grande com Senaqueribe, que naquele mesmo tempo ele lançou uma campanha contra as províncias que estavam ali ao entorno. E a Bíblia fala que Ezequias já havia derrotado 43 reinos. Senaqueribe já havia derrotado 43 reinos ao redor de Judá. Romper com Ezequias era comprar, com Senaqueribe era comprar uma guerra. Senaqueribe significava o mundo. Era Judá e do lado de fora era Senaqueribe. Mas o primeiro passo para uma reforma espiritual tem que ser um passo ousado. O primeiro passo para ver um avivamento pessoal tem que ser um passo tomado com decisão difícil. Não é fácil pagar o preço, não é fácil se colocar, não é fácil estar diante de Deus, não se pode chegar na presença dele de qualquer maneira. E o primeiro passo para essa reforma acontecer, para esse avivamento acontecer dentro de Judá, era romper com o mundo, era romper com Senaqueribe, era romper com as coisas de fora. Se você quer viver um avivamento espiritual, meu amado, se eu quero viver um avivamento espiritual, nós precisamos romper com aquilo que está do lado de fora. Precisamos romper com as coisas deste mundo. Porque Ezequias rompeu com Senaqueribe, ele sabia que uma grande guerra deveria ser travada, perseguições deveriam ser suportadas. E para defender Jerusalém, ele começa a bolar uma estratégia. Para defender o reino de Judá, ele começa a bolar um plano. O primeiro plano dele foi: durante uma guerra, eu preciso alimentar o meu povo. E ele manda os engenheiros construírem, canalizarem a água que saía do rio Gion. E o rio Gion que passava por fora do reino de Judá. E certamente seria difícil a água chegar nos tempos de guerra se Senaqueribe avançasse. Então, antes da água chegar nas fronteiras do reino, ele canalizou a água e trouxe essa encanação e essa água era derramada dentro do tanque de Siloé. Ele trouxe água para dentro do reino. Depois ele fortaleceu as muralhas, fortaleceu a estrutura, dando segurança diante do cerco que haveria de ser proposto pelo inimigo. Numa guerra, meu amado, se faltar a máquina, os homens vão atirar de longe com as suas espingardas, com as suas metralhadoras, eles vão lançar granadas à distância. Se faltar
as próprias ferramentas, se faltarem as armas bélicas, e a gente vê muito nos filmes de antiguidade, né? Eles começavam atirando de longe com aquelas armas que não tinham esses pentes modernos que levam muita munição, era uma bala ou 2 tiros por vez, e acabou, dava o tiro, ele pegava aquela baioneta que ficava na ponta da espingarda e lutava mano a mano, era no fronte, era no braço. Então, se falta uma máquina na guerra, os homens atiram de longe. Se falta munição, eles desembainham a espada e vão lutar com a arma branca. Mas se faltar água, se faltar alimento durante a guerra, eles morrem antes de combater o inimigo. Ezequias garante que a água não iria faltar. Trouxe uma água direto da fonte. Água pura. Alimento. Você quer vencer as suas guerras? Não deixe faltar água. A água que corre do trono de Deus para alimentar a sua alma. A água do Espírito de Deus que sacia a sede. A água que vem do trono do Senhor para alimentar o seu corpo, alimentar a sua alma, alimentar o seu espírito. Não pode faltar a água. Tem que correr a água. Jesus disse para a mulher samaritana, quando estava naquele diálogo com ela ali na beira do poço: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará nele jorrar uma fonte para a vida eterna. Não deixe faltar água, não deixe faltar a comunhão, não deixe faltar o alimento. Busque, pague o preço, seja estratégico na tua guerra contra essa luta que você está travando. Ezequias fortificou a cidade contra as forças da Síria, porque eles já haviam conquistado vários reinos, e o rei assírio, não aceitando o rompimento de Ezequias com o seu jugo, ele resolve atacar o reino de Judá, e numa carta ele afronta o próprio Deus. Só que Senaqueribe não conhecia o Deus de Ezequias. A partir do versículo 15 de Isaías, capítulo 37, nós vemos a oração de Ezequias. A oração de Ezequias, em primeiro lugar, ela entroniza Deus. Ela coloca Deus no lugar mais alto do seu coração. O texto, o início da oração, versículo 15, ele diz, a Bíblia diz: e orou ao Senhor dizendo, versículo 16, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins. Ele coloca Deus no lugar mais alto. É um ponto de grande importância, meus amados, que nós devemos observar na nossa oração. Se realmente nós estamos na nossa oração colocando Deus à altura que Ele é. Hoje, a maioria das nossas ações estão cheias de egocentrismo. A gente pede muito. A gente coloca o homem no centro da oração. A gente se coloca no centro da oração e Deus fica dos lados ali. Nós nos colocamos sentados à mesa e pedimos para Deus nos servir. A nossa oração, ela deve enaltecer o Senhor, ela tem que enaltecer o Senhor. O nome de Deus deve ser glorificado na nossa oração, amém? Glorifique a Deus na tua oração, enalteça o nome do Senhor, bendiga o nome do Senhor, dê a Ele a glória que lhe é devida na sua oração. A oração de Ezequias revela a divindade de Deus. Continuando a oração, ele diz: tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu somente
és Deus. É verdade que podemos orar e falar com Deus como quem fala com um amigo. Entretanto, nós não podemos esquecer, querido, que nós estamos diante da majestade do céu. O Deus verdadeiro, do infinito, o eterno Criador, o Todo-Poderoso. Quando você fala com Deus, você fala com o Todo-Poderoso. A oração de Ezequias revela o Deus Criador. Criador, tu fizestes os céus e a terra. Duvidar do poder de Deus é a mesma coisa que... Duvidar do poder de Deus é intervir em nosso favor, deve ser doloroso para Deus. Invalida a nossa oração. Queridos, tudo foi criado por Ele. Logo, nada pode se opor a Ele. Sabe aquele negócio de que não existem impossíveis para Deus? Aleluia! Porque tudo foi criado por Ele, Ele domina, Ele controla tudo, todas as coisas. O irmão Gleidson deu um estudo na terça-feira e ele falou uma coisa que é muito verdade, que às vezes nós colocamos o inimigo em pé de igualdade com Deus. Nós colocamos o nosso problema em pé de igualdade com Deus. Nós colocamos a nossa guerra em pé de igualdade com Deus. Sabe quando nós fazemos isso? Quando nós oramos duvidando. Quando nós oramos sem fé. Só que está errado. Deus está acima de todas as coisas. Inclusive do diabo, o nosso adversário. A oração de Ezequias revela um Deus pessoal. E eu gosto muito dessa ideia de que Deus se relaciona comigo num mundo habitado por bilhares e milhares e milhões de pessoas. Ele para te ouvir. É você e Ele. É você e Deus. Isso é oração. É você e Deus. Dentro de uma conversa, num diálogo, é você e o Santo dos Santos, é você e o Todo-Poderoso. A nossa oração, ela nos leva diante de Deus. Ele fala aqui, o Deus de Israel. Ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Deus é o Deus da tua vida. Então é um Deus pessoal. Porque Ele trata da pessoa que é você. Nós nos colocamos de acordo com a vontade de Deus a nosso respeito quando assumimos o fato de que nós somos dele. Você pertence a Deus. Você não é mais propriedade sua, você pertence ao Senhor dos Exércitos. Amém? O apóstolo Paulo vai dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo, não mais vivo eu, Ele vive em mim. A tua vida pertence ao Senhor. Isso fala da certeza da nossa salvação, diz respeito a quem nós pertencemos, faz com que estejamos perto do coração de Deus e que Ele está disposto a ouvir a nossa voz. E segundo o seu querer e sua vontade, que são infinitamente maiores e melhores do que a nossa vontade, Ele, em sua infinita bondade, Ele pode fazer o necessário para o teu bem-estar presente e para a bem-aventurança na tua vida do futuro. A oração de Ezequias revela o Deus libertador. Ezequias ora dizendo, inclina, Deus, inclina, ó Senhor, os ouvidos, abre, Senhor, e ouve todas as orações de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. No versículo 20, agora, pois, ó Senhor, Deus nosso, livra-nos das suas mãos.
para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Ezequias estava preocupado com o destino de Judá. Mas não somente isso, a sua preocupação era que Deus fosse glorificado naquela causa. O desejo do nosso coração e a nossa vontade maior devem ser que Deus seja glorificado em nossas vidas. Deus vai ser glorificado na tua luta, meu irmão. Deus vai ser glorificado nesta guerra. Deus vai ser glorificado nessa batalha. Não há impossíveis para o Senhor. O testemunho da tua vitória vai glorificar o nome de Deus. Era esse o desejo de Ezequias. Livra-nos, Senhor, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Aleluia! E aí, não que Deus seja obrigado a atender a nossa oração. Ele não é. Ele é Deus. Não há nada que nós possamos fazer. Não há nada nenhuma atitude que nós possamos fazer que vai mudar aquilo que Ele é. Ele é imutável. Mas o Senhor, quando recebe uma oração sincera como essa de Ezequias, Ele move os céus. Ele move os céus ao nosso favor. Em resposta a uma oração sincera, teocêntrica, ele coloca Deus no centro, ele coloca Deus no trono de majestade, ele coloca Deus num lugar alto e sublime. Ele revela a sua pequenez e a grandeza do Senhor. Deus estava no centro da oração. E Deus responde a oração à altura. No versículo 36 do capítulo 37 de Isaías, a resposta da oração de Ezequias. Então saiu o anjo do Senhor. Anjo, artigo artigo definido, o A maiúsculo. O anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Deus enviou o anjo. Toda vez no Antigo Testamento, quando nós lemos essa expressão, o anjo do Senhor, aleluia, é o próprio Deus, é o Senhor Jesus quem veio. Foi Ele quem veio, foi Ele quem guerreou, foi Ele quem desbaratou do arraial dos assírios a 185.000 inimigos. Não existe pé de igualdade para aquele que está guerreando contra você em relação a Deus. Não tem como comparar. O Senhor Todo-Poderoso, em resposta à oração de Ezequias, Ele manda o anjo. Jesus veio e desbaratou o exército inimigo. Dando resposta à oração de Ezequias, o próprio Deus veio. Jesus vem, Ele desce dos céus para livrar o seu povo do ataque fulminante. Era um ataque eminente. É uma demonstração de que Deus se alegra com nossas orações quando nós damos a Ele o devido lugar nas nossas vidas. E assim mostra que nós podemos contar com Ele, pois é Deus. Ele é Senhor. É Deus que responde. É Deus que tem olhos e vê, que tem boca e fala, tem ouvidos e ouve. Não é um poste ídolo como o das nações, como era da nação de Senaqueribe. A oração de um justo pode muito em seus efeitos,
Daniel orou e venceu. Jonas orou no ventre do grande peixe e o Senhor resgatou a sua vida. Eliseu orou e o Senhor atendeu a sua oração. Gideão orou e foi atendido. Josué orou e foi atendido e teve vitória. Todos esses homens de Deus experimentaram vitória nas suas vidas através da oração. Agora é a nossa vez. Agora é a tua vez, meu irmão. Pela oração, pela súplica, entronizando Deus na tua vida. Eu estava esses dias assistindo, na segunda-feira, quando nós não temos live aqui da nossa igreja, eu estava assistindo uma pregação de um pastor. E o pastor estava falando a respeito de oração e ele deu um testemunho brilhante, maravilhoso, muito edificante. Ele diz que bem antes desse período da pandemia do coronavírus, ele foi convidado para uma série de conferências do aniversário de uma grande igreja. Ele atendeu o convite, era uma conferência de 3 dias, sexta-feira, sábado e domingo. Ele ficou hospedado na cidade e estaria ali todos os dias da conferência. É um pastor renomado, era um pastor que é bastante conhecido, e quando ele chegou na igreja, a igreja estava muito cheia, estava lotada, pessoas em pé nos corredores. E antes de começar o culto, uma criança, um pequenino de aproximadamente 10, 11 anos de idade, foi até o pastor e cumprimentou a ele: pastor, a paz do Senhor. E o pastor disse para ele: a paz do Senhor, meu jovem, tudo bem com você? Ele disse: tudo bem. E ele falou: pastor, quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. Aquilo, o coração do pastor ficou em polvorosa, né? Primeira palavra que ele recebe de boas-vindas na igreja, como visitante, pregador visitante, é uma criança fala aquilo, é maravilhoso, né? E ele pegou e comentou com o pastor da igreja. Ele sentou ali no púlpito, ao lado do pastor da igreja, e comentou: pastor, tá vendo aquele menininho ali sentado na primeira fila? Calça marronzinha, camisa bege. Ele veio me cumprimentar e ele falou para mim uma coisa maravilhosa, que quando ele crescer, ele quer ser igual a mim. Aquilo encheu meu coração de orgulho, essa palavra desse jovem me deixou orgulhoso, eu fiquei feliz de ouvir isso. E aí o pastor da igreja deu uma risadinha, né? E falou: nós é que temos que ser que nem ele. Aí o pastor falou: já tá com inveja, né? A ovelha dele vem dizer para mim que quer ser igual a mim, não igual ao pastor da igreja, ele ficou com inveja. Me conta essa história. Antes do culto começar, o pastor começou a contar a história. Esse menino, ele é filho de missionários. Os pais dele são missionários. E numa dessas viagens missionárias, a mãe foi e o pai ficou. A mãe ia ficar 3 dias fora de casa. E a mãe recomendou para o menino: filho, mamãe está saindo para orar, para fazer a obra do Senhor. Fique em casa, ora para Deus abençoar a mamãe, para Deus guardar a casa e para Deus abençoar você, tá bom? E o menino foi. Todo dia acordava, dobrava o joelhinho e orava ao Senhor: abençoa minha mãe, abençoa a minha casa e abençoa a minha vida, para quando eu crescer eu quero ser igual a minha mãe. E todo o tempo ele oração com Deus, em oração com Deus, em oração com Deus. O pai saiu para trabalhar, ele ficou sozinho em casa. Em determinada altura do dia, alguém tocou a campainha. Ele chegou na porta para ver quem era, e tinha um carro importado à frente do portão e um homem bem vestido, mas com semblante transtornado de desespero. E o homem perguntou: é aqui que mora a missionária, a irmã fulana? E ele disse: sim, é. Você pode chamar ela para mim, por favor? Não, não dá, porque minha mãe não está em casa. E o marido dela, o missionário cicrano? É o meu pai, ele está, também não está, papai saiu para trabalhar. Só está eu em casa, posso ajudar o senhor? Não, é porque minha esposa está lá em casa. Ela está possuída por um demônio. Está quebrando tudo, ninguém consegue segurar ela. E me disseram que aqui tem um casal de homem e mulher de Deus que podem orar e a minha esposa vai ficar livre daquele demônio. Mas só que teus pais não estão em casa. E a criança falou: se você quiser, eu vou lá. Oh, meu Deus. Se o Senhor permitir, eu vou lá orar pela tua esposa.
E o menino foi, o homem estava desesperado, falou, tá bom, na altura do campeonato, né? Qualquer coisa serve. E aí botou a criança no carro e levou. Quando a criança chegou na casa, o homem abriu a porta, escutando os gritos, as coisas se quebrando. Ouvia-se do lado de fora. Quando o homem abriu a porta e a mulher que estava possessa olhou o menino e falou, o que você veio aqui? O que você veio fazer aqui? Era uma criança que não tinha intimidade com a Bíblia, nunca frequentou um curso de teologia, mas tinha uma vida de oração. A oração pode muito em seus efeitos. Como Ezequias, nós somos muitas vezes levados a ter crises na nossa vida, crise pessoal, nós estamos enfrentando uma crise na nossa nação, e sejam crises internas ou externas, envolvendo a nossa família, envolvendo o emprego, parentes, amigos. As crises, elas vêm de todo lado, de todos os tamanhos. Tem crises que parecem que duram uma eternidade. Contudo, meu amado, eu quero te dizer que não existe nenhuma crise que seja maior do que o nosso Deus. Essa crise que nós estamos enfrentando na nossa nação não é maior do que o nosso Deus. Essa crise que nós estamos enfrentando na nossa vida pessoal não é maior do que o nosso Deus. Deus é aquele que possui todos os atributos para nos dar livramento. Como também Ele é capaz de responder a todos os nossos pedidos à altura da nossa oração. É aí que vem a parte preocupante. Se Deus responde à altura da nossa oração, como é que tem sido a nossa oração? A gente está dando o resto do nosso tempo? Ezequias nos ensina a orar confiante a Deus, porque Deus tem solução. Ele ora ao Deus da solução e não para a solução de Deus. Mesmo diante de um cenário assustador, aterrorizante, na sua oração, ele se preocupa em engrandecer, exaltar o nome do Senhor. Que a minha oração e a tua oração engrandeça o nome do Senhor. Que a nossa oração seja esvaziada do egocentrismo que habita no nosso coração. Que a nossa oração seja permeada por palavras que glorifiquem ao nome do nosso Deus. Que a nossa oração não seja um tempo vazio, que não seja a última opção na nossa vida. Que a nossa oração seja constante. Que a nossa oração seja uma declaração para o nosso Deus. Vamos buscar a Deus em oração não por aquilo que Ele tem nas suas mãos. Vamos buscar a Deus em oração por aquilo que Ele é. E o Senhor vai se revelar. Ele vai nos responder. Porque o nosso Deus é um Deus que responde às orações. É um Deus que responde às orações. Creia. Creia. Ezequias creu. Ele rompeu com o mundo. Rompeu com Senaqueribe. Rompeu com as coisas lá de fora. Ele sabia que viriam as provações, mas ele também sabia que lá no céu existe um Deus em quem nós podemos confiar. Creia. Deus responde oração. Amém? Vamos orar? Eu queria que, se você pudesse, coloque a mão no teu coração aí na tua casa e feche os teus olhos, se você pode. Coloca a mão no teu coração e feche os teus olhos. Permita que, por um tempo, o silêncio dentro da sua mente faça você perceber que o teu coração está batendo. Aleluia. Glória a Deus. O teu coração está batendo, então Deus te deu uma vida.
E essa vida que o Senhor te deu é para você glorificar o nome dele, aleluia. É para você enaltecer, é para você engrandecer, é para você colocar Deus acima de todas as coisas da tua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, um Deus que faz coisas maravilhosas por aqueles que nele esperam, um Deus que traz vida onde não há vida, um Deus que mata a sede do corpo e da alma, um Deus que cura doentes, Deus que ressuscita os mortos, Deus que traz à existência aquilo que não existe. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Louvamos o teu nome, Deus, porque tu és maravilhoso, porque tu és um Deus poderoso e não há outro além de ti. O Deus que criou todas as coisas e que criou o homem à sua imagem e semelhança. Um Deus que nos deu vida, que não atentou para a nossa pequenez, que se importa conosco, que quando estávamos perdidos e andando na direção das trevas, o Senhor mandou aquilo que de melhor nós temos na nossa vida. O Senhor mandou Jesus para nós. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor habita no meio de nós. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é o Deus da igreja. A igreja que hoje ainda é imperfeita, porque ela é feita de homens imperfeitos, mas é um Deus que tem nos dado uma promessa de uma glória eterna, de um lugar maravilhoso onde viveremos para sempre com Ele na eternidade. E lá a igreja será gloriosa. Aleluia! Senhor, tu és maior do que qualquer coisa, do que qualquer homem, do que qualquer situação, do que qualquer doença nós cremos. Pai, eu quero te pedir nesta noite que a tua vontade, a imperativa, aquela que determina, aquela que a nossa opinião não muda, ela seja feita na nossa vida, Pai. Na vida dos meus irmãos. Deus, em nome de Jesus, queremos clamar para que o Senhor, que conhece as batalhas que cada um de nós está passando, o Senhor conhece a nossa debilidade, sabe até onde nós podemos suportar. Que o Senhor se levante em nosso favor, para que o teu nome seja glorificado na vida dos nossos irmãos. Pai, para que o teu nome seja glorificado na vida da irmã Edilce, para que o teu nome seja glorificado na vida do irmão Arthur, para que o teu nome seja glorificado na vida dos meus irmãos que estão aqui nessa live e que carecem, precisam da tua intervenção nesta hora. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, nós somos o teu povo, Pai. Nós clamamos a ti porque te amamos. Nós clamamos a ti porque tu és o único Deus da nossa vida. O nosso coração é teu, a nossa mente é tua. A nossa vida pertence ao Senhor. Faz aquilo que lhe apraz. Faz aquilo que está no teu coração, Paizinho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queremos pedir também, ó Pai amado, pela nossa nação. Oh Deus, esse tempo, ó Pai amado, da Covid, esse tempo em que a morte tem assolado, Pai amado, que o Senhor determine o tempo do fim e que este seja breve para a honra e para a glória do teu nome. Pai amado, e que pós-pandemia, quando isso tudo acabar, a tua igreja se levante gloriosa, ornada, vestida de branco,
ataviada, preparada para servir ao noivo, preparada para viver os propósitos que o Senhor tem para ela. Fortalece a vida dos nossos pastores, Senhor. Fortalece a vida dos nossos missionários, Pai. Fortalece as lideranças das igrejas em nome de Jesus, para que seja um tempo de colheita abundante, em que vidas vão se render aos pés do Senhor, e mais uma vez o teu nome vai ser glorificado. Obrigado por este tempo precioso que nós tivemos aqui contigo, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por tua palavra revelada a nós. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado. Continua abençoando, abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa congregação. Abençoa, Deus, e nos fortaleça para a honra e para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. A oração é a porta, é a chave para nos achegarmos mais perto de Deus. A vitória é uma consequência, mas queira estar mais perto de Deus, na intimidade com Ele. Que a sua voz seja conhecida do Senhor, amém? Que a tua voz seja conhecida do Senhor. Deus abençoe a igreja. Amanhã nós estaremos reunidos aqui mais uma vez em nome de Jesus. Às 20 horas o presbítero Wagner vai trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Então venha com fome e sede, senta diante do teu celular, do teu computador, faco, garfo na mão, bota um guardanapo na lapela da camisa e se prepara para se alimentar. Amém? Domingo pela manhã, aquele culto abençoado com o pastor Lélio, a irmã Heloísa e a linda Sara. E às 19 horas o culto do pastor Vanderlei. Um final de semana abençoado para todos. Que Deus te fortaleça, que Deus abençoe você e a tua casa, que a presença de Deus inunde a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. A paz a todos.